A graça e a paz a todos, boa noite. Mais um domingo que estamos na sua casa para juntos louvarmos a Deus, glorificar o nome dEle. E antes de nós começarmos o culto, eu vou dar um aviso importante para vocês. Quero pedir que você compartilhe com seus amigos, com seus contatos. Convida o pessoal para cultuar, para louvar. Aproveita, pede para ele se inscrever na nossa página, no nosso canal, no YouTube, tá certo? Curtir o vídeo. Nós estamos pedindo isso, não é para ganhar dinheiro, não é nada disso. A gente só quer ter acesso a alguns recursos de YouTube, somente isso, tá bom? Então, ajuda a gente, porque a gente quer dar o melhor para Deus aqui onde a gente está, tá bom? Vamos seguir, vamos começar louvando a Deus nesse momento. Deus abençoe. Entre no quarto e feche a porta. Chegou a hora de falar com Deus. Dobre os joelhos e sinta a presença que toma todo este lugar. Sinta a glória de Deus. Sinta a glória do Pai. Não se detenha se as lágrimas rolarem e as batidas do teu coração acelerarem. É Ele mexendo no secreto da gente, um lugar que ninguém conhece, mas Ele viu e sabe curar. Ele viu e sabe o remédio pra curar toda a ferida. Jesus, tua presença é o que eu mais quero. Jesus, tua presença é o meu remédio. Jesus, eu não quero ouro nem prata, só quero que cuide de mim. Eita, que presença é essa? Presença que mexe e confronta com tudo aqui dentro da gente, que causa arrepio na alma e a gente sente. Jesus, que eu perca dinheiro e perca amigos, só não quero perder tua presença, tua presença, tua presença. Não se detenha se as lágrimas rolarem e as batidas do teu coração acelerarem. É Ele mexendo no secreto da gente, um lugar que ninguém conhece, mas Ele viu e sabe curar. Ele viu e sabe o remédio pra curar toda a ferida. Jesus, tua presença é o que eu mais quero. Jesus, tua presença é o meu remédio. Jesus, eu não quero ouro nem prata, só quero que cuide de mim. Eita, que presença é essa? Presença que mexe e confronta com tudo aqui dentro da gente, que causa arrepio na alma e a gente sente. Jesus, que eu perca dinheiro e perca amigos, só não quero perder tua presença. Jesus, tua presença é o que eu mais quero. Jesus, tua presença é o meu remédio. Jesus, eu não quero ouro nem prata, só quero que cuide de mim. Eita, que presença é essa? Presença que mexe, confronta com tudo aqui dentro da gente, que causa arrepio na alma e a gente sente. Jesus, que eu perca dinheiro e perca amigos, só não quero perder tua presença, tua presença, tua presença.
Eu convido você a continuar adorando com as suas palmas, aí na sua casa, com a sua família. Faça um momento de grande adoração ao Senhor nosso Deus. Amém? Vem, essa é a hora da adoração. Vem, dar a Ele teu coração. Vem, assim como estás para adorar. Vem, assim como estás diante do Pai. Vem, toda língua confessará o Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher, o tesouro maior terá. Vem, essa é a hora da adoração. Vem, dar a Ele teu coração. Vem, assim como estás para adorar. Vem, assim como estás diante do Pai. Vem, toda língua confessará o Senhor, todos velhos se dobrará, mas aquele que a ti escolher, o tesouro maior terá. Toda língua confessará o Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher, o tesouro maior terá. Toda língua confessará o Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher, o tesouro maior terá. Vem, essa é a hora da adoração. Vem, dar a Ele teu coração. Vem, assim como estás para adorar. Vem, assim como estás diante do Pai. Vem, vem. Nesse momento eu quero convidar você a fazer a leitura bíblica conosco. E eu peço para você abrir sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 7.
partir do verso 24, que diz: portanto, quem ouve essas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve essas minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu. E foi grande a sua queda. É assim que nós estamos aprendendo nesse mês de maio, mês da família. Estamos lidando com a palavra de Deus, usando a palavra de Deus como uma ferramenta para podermos fazer com que Jesus habite em nossos lares, né? Para que a gente possa dizer: Jesus está no meu lar, não é? É esse o tema do mês, Cristo em cada lar. E como Jesus vai habitar em nossa casa, não é? Como Jesus vai fazer parte do nosso dia a dia? É também por meio de suas palavras. Então ouve as palavras do Senhor, pratica elas, e com certeza a tua vida vai ser diferente. Que Deus nos abençoe. Vamos seguir louvando ao Senhor nessa noite. Te abro meu coração, meu clamor, tu escutas e fazes cair as barreiras sem fim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, por tua bondade libertas meu ser no calor desse lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Formoso, meu Senhor, tu és formoso, tu és o Deus. Eis-me aqui outra vez, diante de ti abro meu coração, meu clamor, tu escutas e fazes cair as barreiras sem fim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, por tua bondade libertas meu ser no calor desse lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Te amo, me derramar, dizer te preciso, me
derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Dizer que és formoso. Dizer que és formoso. Este é o meu respirar, este é o meu respirar. Teu Santo Espírito vivendo em mim. E este é o meu pão, e este é o meu pão. Tua vontade feita em mim. E eu nada sou sem ti, Jesus. E eu perdido estou sem ti, Jesus. Este é o meu respirar, este é o meu respirar. O Santo Espírito vivendo em mim. E este é o meu pão, Jesus, tu és meu pão. Tua vontade feita em mim. E eu nada sou sem ti, Jesus. E perdido estou sem ti, Jesus. E eu nada sou sem ti, Jesus. E perdido estou sem ti, Jesus. Eu nada sou sem ti, Jesus. Perdida estou sem ti,
estou sem ti, Jesus. Perdido estou sem ti, Jesus. Este é o meu respirar. Este é o meu respirar. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim, quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim, quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Somente a ti.
Aleluia. Agora chegamos no momento em que nós vamos compartilhar com vocês a palavra do Senhor. E eu quero pedir para você abrir a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, no capítulo 9, do verso 14 ao 32. Marcos 9, 14 ao 32. Tem uma história que é a que nós vamos usar hoje para expor a palavra de Deus e que se encaixa muito bem nesse tema de Cristo em cada lar, não é? Com a ideia de que é o mês da família para nós batistas. E nós queremos trazer aos irmãos uma palavra orientadora, esclarecedora, uma palavra que dê direção para os pais, as mães, os filhos, maridos, esposas, não é, que querem fazer com que sua família permaneça nesse mundo que cada vez mais tenta denegrir, desvalorizar, acabar com a família tradicional e cristã, não é? Então, vamos ler o texto. Marcos 9, do 14 ao 32, certo? Diz assim: Quando chegaram onde estavam os outros discípulos, viram uma grande multidão ao redor deles, e os mestres da lei discutindo com eles. Logo que todo o povo viu Jesus, ficou muito surpreso e correu para saudá-lo. Perguntou Jesus: O que vocês estão discutindo? Um homem, no meio da multidão, respondeu: Mestre, eu te trouxe o meu filho, que está com um espírito que o impede de falar. Onde quer que o apanhe, joga-o no chão. Ele espuma pela boca, range os dentes e fica rígido. Pedi aos teus discípulos que expulsassem o espírito, mas eles não conseguiram. Respondeu Jesus: Ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Tragam-me um menino. Então eles trouxeram. Quando o espírito viu Jesus, imediatamente causou uma convulsão no menino. Este caiu no chão e começou a rolar, espumando pela boca. Jesus perguntou ao pai do menino: Há quanto tempo ele está assim? Desde a infância, respondeu ele. Muitas vezes esse espírito tem lançado no fogo e na água para matá-lo. Mas se podes, fazes alguma coisa. Tem compaixão de nós e ajuda-nos. Se podes, disse Jesus, tudo é possível àquele que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou: Creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Quando Jesus viu que a multidão estava se ajuntando, repreendeu o espírito imundo, dizendo: Espírito mudo e surdo, eu ordeno que o deixe e nunca mais entre nele. O espírito gritou, agitou-o violentamente e saiu. O menino ficou como morto, ao ponto de muitos dizerem: ele morreu. Mas Jesus tomou-o pela mão e o levantou, e ele ficou em pé. Vamos orar? Vamos pedir a Deus misericórdia e vamos pedir a Ele que Ele abra os nossos corações para que a gente receba a sua palavra
e para que a sua palavra cumpra o seu propósito em nossas vidas. Amado Deus e querido Pai, te agradecemos por mais uma semana vencida, por mais uma semana de conquista, por mais uma semana, Senhor Deus, em que o Senhor nos livrou de todo o mal, onde praga nenhuma nos alcançou, Senhor, onde muitos caíram de um lado e de outro e nós não fomos atingidos, ó Pai. Te pedimos misericórdia, te pedimos benevolência, ó Deus, por esses, ó Pai, que estão sendo afetados por essa doença tão mal, ó Pai, maligna, ó Deus. E te agradecemos porque o Senhor tem nos livrado até aqui, porque até aqui o Senhor nos ajudou. Te pedimos, continua conosco nessa semana que se inicia e nos ajuda, Senhor, a sermos uma bênção, primeiramente em nossos lares, ó Deus, e depois com aqueles que estão próximos de nós. Fala conosco, ó Deus, e nos abençoe por meio da sua palavra também, pois te oramos no nome de Jesus. Amém. Amigos, irmãos, quantas famílias foram vítimas essa semana desse mal real chamado Covid, né? Coronavírus, né? Quantas foram vítimas, quantos perderam seus parentes queridos, seus amigos, não é? Quantos não, infelizmente, foram tocados por essa fatalidade? Você deve conhecer alguém, eu conheço alguns, não é? E me parece que mesmo no meio disso tudo, a sociedade continua brigando por causa de política, por causa de A e B, por causa de direita e esquerda. E a doença, a enfermidade, o problema segue avançando, não é? Essa briga que não vai levar a lugar nenhum, não é? Porque a população está colocando sua esperança em homens falhos, pequenos, meros mortais, colocando sua esperança na ciência, que também é falha, que também pode ter erros. A Bíblia nos ensina que é a fé, não é? Enquanto muitos estão botando a sua esperança em homens e na ciência, esquecem de que Jesus nos falou da fé, de que a palavra de Deus nos fala da fé, que é um escudo para nos defender de todo o mal. Não é verdade? Isso está em Efésios capítulo 6, verso 16. A fé como um escudo para nos livrar do mal. É interessante observar nesse texto aqui que existe um problema, mas diante do problema, os discípulos e mestres da lei estão discutindo algum assunto, alguma questão. Existe um homem com um problema, com vários problemas na verdade, e os discípulos de Jesus estão, junto com os doutores da lei, discutindo alguma coisa. Algo semelhante a nossos dias, não é? Esse homem atormentado, ele e sua família, precisando de um milagre, precisando ouvir algo da parte de Deus, e não tendo isso, vindo daquele os quais ele foi buscar ajuda, não é? Mas uma coisa eu quero deixar claro aqui. Se você está passando por alguma dificuldade, se você está enfrentando essa doença, seja qual for a situação na tua casa, entenda, tudo é possível a quem crê em Jesus, mas nem tudo é possível ao que não crê. A nossa esperança está em Cristo. Nós devemos cuidar da nossa fé. É por meio da fé que viveremos. E é com ela, é nela, que nós vamos agradar a Deus e alcançar esse impossível que muitas vezes está inacessível, não é verdade? Mas vamos ao texto, não é?
o que é que acontece aqui? No verso 17 e 18. Eu praticamente já expliquei, não é? Um homem no meio da multidão, Isso, verso 17. Vamos para o verso 17. Um homem no meio da multidão respondeu: Mestre, eu te trouxe o meu filho, que está com um espírito que o impede de falar. Onde quer que o apanhe, joga-o no chão. Ele espuma pela boca, range os dentes e fica rígido. Pedi aos teus discípulos que expulsassem o espírito, mas eles não conseguiram. É aquilo que eu comecei falando, né? No meio da multidão tem alguém com um problema grave. Um homem com uma situação difícil que o atormentava por muito tempo, que feria sua família, que feria seu filho, que muitas vezes ele viu seu filho chegar à beira da morte. Esse homem com certeza já tinha procurado ajuda em outros lugares, de outras maneiras, mas então ele ouve falar de Jesus e resolve ir procurá-lo. E quando ele vai em busca de Jesus, ele encontra os seus discípulos, mas seus discípulos não conseguem curar o seu filho. E nos textos anteriores nós vamos ver que além de não conseguir curar, eles estão discutindo com os doutores da lei. Meus irmãos, muitos estão passando por agonias agora, afligidos, aflitos, por diversos motivos. Não é só por causa da virose, né, do vírus. Não. Muitos estão sendo atormentados por outros problemas, drogas, violência, não é? Muitos têm sido atormentados pelo desemprego, pela fome, depressão, sem perspectivas. Muitos estão nesse caminho sofrendo há muito tempo e querem ajuda, buscam ajuda às vezes nas pessoas erradas, não é? Vocês viram aí recentemente um homem dito pastor vendendo uma sementinha, né, um caroço de feijão por R$1.000, prometendo a cura do coronavírus. Misericórdia, meu Deus, dessa vida. Quantos não estão assim também se aproveitando do mal, né, do desespero para se beneficiar? Esse apóstolo estava vendendo um grão de feijão por R$1.000. E eu sei que tem gente que vai comprar, desesperadas, dispostas a pagar qualquer preço, a buscar ajuda em qualquer lugar. Mas a fé é de graça. A fé em Jesus é a melhor solução. Tanto que esse homem já cria, né, que Jesus poderia fazer alguma coisa por ele. Mas aí o texto segue. Verso 19. Respondeu Jesus. Depois que Jesus ouviu aquele homem dizer que seus discípulos não podiam fazer nada, ele vai dar uma resposta, né? Verso 19. Respondeu Jesus: ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei de suportá-los? Tragam-me o menino. Olha, essa é uma expressão, essa frase expressa toda a indignação de Jesus pela incredulidade de sua geração. Ele está naquele momento ali,
junto de seus discípulos. E ele percebe incredulidade nos seus discípulos, né? Junto aos discípulos, haviam também os escribas, conhecedores das leis de Moisés, da história de Israel, do mar se abrindo, do maná do céu, conhecedores do poder de Deus, herdeiros dessa história linda, a história do povo de Israel e de tudo que o Senhor fez por eles no deserto, né? Os próprios discípulos tinham visto Jesus fazer vários milagres, curar a sogra de Pedro, alimentar multidões, curar tantos enfermos. No entanto, estão sendo classificados junto com todos os outros, com a multidão que estava próxima, com todos aqueles que presenciaram os discípulos falhar numa tentativa de exercer a fé deles. E o que é pior, perderem o foco. Se a sua fé já apresentava problema, eles ainda estavam discutindo uma questão que a gente não sabe, né? Jesus começa perguntando sobre o que vocês estão discutindo, mas o pai interrompe tudo ali. Eu acho que não vou nem deixar eles explicar. Ó, Senhor, o problema aqui é esse. Meu filho está doente, nossa família está sofrendo. Mas acontece que esse pai, que também é da geração de Jesus, daquela época, ele também sofre com falta de fé. Como Jesus reagiria hoje diante de nós? Quando Jesus olha para a sua fé, já pensou nisso? É complicado, não é verdade? Quando Jesus olha para a sua fé, eu não estou falando para o que você tem. Jesus não se impressiona com a sua casa, com a sua roupa, com o seu carro. Jesus, ele não se impressiona com a sua conta bancária. Não. O que é possível, o que possivelmente vai despertar a atenção de Jesus é a nossa fé. Mas como ele reagiria? Como ele se expressaria? Será que a nossa fé realmente é diferente da fé daqueles homens daquela época? Não é? A gente que hoje em dia tem tanto acesso ao conhecimento bíblico, que tem testemunhado, né, tem visto também muitos testemunhos de pessoas, de milagres, de maravilhas. Será que a nossa fé é do tamanho de um grão de mostarda? Será que a nossa fé é suficiente para que Jesus se expresse da mesma forma? Ou homem incrédulo, ou mulher incrédula, ou ele vai dizer assim: a tua fé te salvou, para nós, para mim, para você, não é? Temos que tomar cuidado, temos que prestar atenção, temos que nutrir a nossa fé, porque Hebreus 11:6, sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Eu quero que você, nesse momento, reflita na sua fé. Pense na sua fé. Não se esqueça do que eu disse no começo. Tudo é possível a quem crer em Jesus, mas nem tudo é possível ao que não crê. Por isso, reflete na tua fé. Lembra do que eu falei domingo passado sobre a avó e mãe de Timóteo, Lóide e Eunice, que deram de herança uma fé plena, verdadeira, sincera a Timóteo. O texto segue, verso 20. Então,
eles o trouxeram um menino, né? Quando o Espírito viu Jesus, imediatamente causou uma convulsão no menino. Este caiu no chão e começou a rolar, espumando pela boca. Jesus perguntou ao pai do menino: há quanto tempo ele está assim? Desde a infância, respondeu ele. Lembra o que eu disse lá no início? Essa família era atormentada há muitos anos, há muito tempo. Qual é o pai, qual é a mãe que não sofre ao ver seu filho sendo atormentado por uma simples dor de barriga, uma cólica? A gente, pai de primeira viagem, principalmente, fica desesperado, né? Fica, ai meu Deus, esse menino não para de chorar, o que é isso? Quer dar todos os remédios que está lá na caixinha. Desde que aquilo faça o seu filho parar de sofrer, não é? Esse homem aqui, ele convive com esse problema desde que o filho era pequeno, não é? E esse encontro com Jesus não foi fácil. Imagina aquele pai olhando seu filho chegar e ele ver o diabo se manifestar imediatamente, fazendo seu filho ter convulsões e rolar, convulsionando-se pelo chão. Mas Jesus está ali. Jesus sempre está presente. Eu sempre digo à nossa igreja aqui, eu sempre falo aqui, o que Jesus disse antes de subir ao céu. Eu estou convosco todos os dias. Mateus 28, 20. Eu estou com vocês todos os dias. Jesus está aqui com esse homem. Jesus está com você em sua casa. Jesus está conosco agora. Jesus está com você aí agora. Leva para Ele o teu problema, a tua causa. Crê nele, confia nele. É o que? O chefe disse que vai te demitir essa semana, que não vai ter como pagar. Leva esse problema para Jesus. Estão suspeitando de... Tem alguém com vírus na sua casa. Leve esse problema para Jesus. É a depressão? É o quê? Seus filhos escolheram alguém que você entende que não é a pessoa certa para eles. Você está com problema com alguém da sua família. Leva a tua causa para Jesus e acredita. Confia. Tenha fé. Jesus age. Jesus agiu antes e vai agir hoje e vai agir amanhã. Porque Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não muda. E Ele continua o Todo-Poderoso. Leva para Ele. Geralmente, algo muito forte nos acontece, né? Quando vamos até Jesus. É o que está acontecendo aqui nessa parte da história, né? Esse pai está chegando com seu filho e agora ele vê seu filho no ápice de uma crise de possessão demoníaca. Mas quando a gente aceita Jesus, muita coisa estranha acontece, né? Quando a gente tenta seguir pelo caminho certo, quando a gente vai até Cristo, muita coisa parece dar errado ou muita coisa sai do nosso controle. Pode ser coincidência, mas pode ser também, não é? O diabo. O diabo fazendo o seu papel, não é? Querendo atrapalhar tudo, certo? Mas o mais importante é você entender que Jesus ele tem interesse em você, no seu filho, na sua família. Muito mais interesse. Porque Jesus ele deu a vida dele. Ele se entregou para que a gente fosse salvo. Salvo para a eternidade. Salvo da condenação eterna para
uma herança celestial, sem choro, sem dor, um novo cântico, um novo lugar, uma nova perspectiva. Jesus tem todo o interesse que você herde e viva isso eternamente. O diabo quer te destruir agora para continuar eternamente te afligindo. Jesus quer te salvar agora, quer mudar a tua vida agora. Ele quer entrar na tua casa agora para você herdar as bênçãos eternamente. O texto segue diante, no verso 22. Muitas vezes, né, o pai pergunta, né? Jesus perguntou ao pai há quanto tempo ele está assim, verso 21. No verso 22 ele vai dizer, complementando sua resposta, né? Muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para matá-lo. Mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Se podes, disse Jesus. Tudo é possível àquele que crê. Imediatamente, o pai do menino exclamou: creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. O pai continuou a descrever todo o esforço que o diabo tinha feito, né? Que além de o afligir desde a infância, ele o jogava no fogo e na água para matá-lo. Só que Jesus, a partir daí, percebe que esse não é o único problema dessa família. Porque enquanto o pai está esclarecendo, ele vai dizer, se podes. Como assim se podes? Por que você veio até mim? Como assim se podes? Não é? A verdade, meu irmão, aqui é o seguinte. O diabo, ele tem planos traçados, ciladas, armadilhas e dardos apontados para todos nós. Não é? A gente vê isso em vários textos. Não é? Ele quer a todo custo acabar com o que Deus planejou para nós. Você vê isso em Jó, no capítulo 1 e 2, quando Jó perde seus parentes e depois perde o que ele tem. Né? Você vai ver isso em 1 Pedro 5,8, quando Pedro diz que o diabo está ao nosso redor, procurando uma brecha para nos tragar. E você vai ver isso em Efésios 6,11, quando Paulo diz que o diabo ele arma ciladas, armadilhas e lança dardos. O diabo ele quer nos destruir a todo custo. Ele quer acabar com o que Jesus fez, com o que Jesus planejou para nós, para nossa casa. Mas eu quero que você pense aí, eu quero que você acredite, eu quero que você tenha fé que Jesus pode. Diga no seu interior. Eu não sei o que você está vivendo, mas creia, Jesus pode. Tudo é possível ao que crê. Qual é o problema? Qual é a questão? O que se passa? Qual é o momento? Drogas, divórcio, rebeldia, violência. Você está vendo isso aí. Mas talvez, muito pior que isso, está a sua falta de fé. A sua fé esmurecendo, se apagando, você desistindo. E eu quero dizer a você essa noite, não desista, não deixe de crer, acredite em Deus, Ele pode salvar seu casamento, Ele pode reestruturar sua família, Ele pode lhe dar a sua casa de volta. Jesus pode. Eu creio. Não se esqueça,
Tudo é possível a quem crê em Jesus, mas nem tudo é possível ao que não crê. O que não crê, ele pode ter tudo o que o dinheiro dá, mas pode não comprar a sua saúde. A gente estava em casa essa semana, recebeu a ligação de um conhecido que, graças a Deus, vive muito bem, mas estava sendo levado ao hospital, entubado. Ele podia pagar pelo melhor hospital, mas ele não podia comprar a sua saúde. Ele não podia pagar pela sua alma. Ele não podia pagar pela sua salvação. A esperança dele era tentar se recuperar. Graças a Deus ele está bem. Espero que ele entregue a vida dele ao Senhor também. Não é? Eu li que em algum lugar assim, o homem que tem fé não estabelece limites ao poder de Deus. É por isso que você tem que ter fé. Quando a gente não tem, para nós, Deus vai agir com limites. Porque Deus, ele pode tudo. Não é? Então creia, acredite, tenha fé. Jesus pode salvar você. E veja, eu vou provar isso. Verso 25. Quando Jesus viu que a multidão estava se ajuntando, respondeu o espírito imundo, dizendo: Espírito mudo e surdo, eu ordeno que o deixe e nunca mais entre nele. O espírito gritou, agitou violentamente e saiu. O menino ficou como morto, a ponto de muitos dizerem: ele morreu. Mas Jesus tomou-o pela mão e o levantou, e ele ficou em pé. A multidão começou a se aglomerar ali, mas Jesus, sem mais demora, ordena ao demônio que saia do menino. E aí tem aquela gritaria, aquela violência, né? O menino é jogado e fica como morto. Então Jesus o levanta pela mão. As pessoas que estão ao nosso redor, elas às vezes querem, mas não podem nos ajudar. Jesus não. Jesus age. O menino tido como morto, porque o diabo ainda tentou de forma derradeira acabar com a vida daquele jovem. E, consequentemente, destruir as estruturas daquela família. Mas Jesus ouviu o pedido do pai daquele menino, que primeiro pede pelo menino e depois pede por si, dizendo: Senhor, me ajuda a ter fé, né? Ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Jesus, ele opera de uma forma ainda maior do que aquele pai esperava. Ele cura o menino de forma definitiva, porque ele diz ao diabo: vai embora e nunca mais entre nele. E Jesus trata aquele pai de sua incredulidade. Eu acho que muitos de nós passamos por momentos assim, de pensar: rapaz, e agora? Não tem jeito mais não. Busque a Deus, creia em Jesus, vá a Jesus Cristo. Eu vi uma certa vez uma mãe ligou para mim e disse: pastor, vem aqui em casa.
Meu filho está se drogando. Aí eu fui, cheguei lá, ele estava no banheiro usando crack. E eu fiquei pensando depois, aquela mãe que entrava no banheiro, tinha um bocado de pedrinha de crack assim no chão. E ela sabia que seu filho só sairia dali quando ele terminasse todas as pedras. Eu fico pensando na impotência, no desespero, na agonia, nas dúvidas. Mas eu disse àquela mãe, não desista. Não desista. Creia, porque isso aí, Jesus resolve. Depois de algum tempo, eu fui pai e essas lembranças me vêm à tona porque eu fico, meu Deus, como aquela mãe se sentiu diante daquilo? Filho se matando, se destruindo, roubando tudo em casa e volta para casa para usar a droga. Não é? Os pais que viram seus filhos tentarem suicídio por causa de depressão. Pessoas que convivem com isso, que vivem nesse limiar da vida e da morte, por causa de problemas em casa, que não conseguem ir trabalhar. Crê em Jesus, meu irmão. Põe teu joelho em terra. Ora a Ele. Creia. Fé. Acredite. Jesus te ama. Jesus ama a tua família. Jesus é o melhor de Deus para nós. E nesse melhor estão milagres, estão soluções, está acalento, força para nós que muitas vezes estamos cansados e sobrecarregados. Ele há de aliviar a nossa carga, Ele há de nos ajudar, Ele há de ajudar você. Bem, como eu gostaria de terminar esse sermão hoje, né? Com o mesmo pedido no coração e a mesma motivação também. Como eu gostaria que você terminasse esse momento hoje, com a mesma motivação e com o mesmo pedido no coração. Dá-me mais fé, Senhor, para que eu não me estabeleça limites ao teu poder na minha vida e na de minha família. Uma fé, meus irmãos, para marcar uma geração. Uma fé, meus irmãos, para tocar nos corações. Uma fé para viver na terra a plenitude do reino. Fé também para se submeter à vontade de Deus, ainda que seja o silêncio no jardim. Mas fé para você entender o poder de Deus na tua vida, independente das circunstâncias. Fé para mudar a tua história. Aleluia. Glória a Deus. É como eu quero que você termine essa reflexão. Como esse pai mudou e entendeu que tudo é possível àquele que crer em Jesus. Mas nem tudo é possível ao que não crê. Quem não crê, quem não tem fé, estabelece limites para a sua vida. Então creia. Creia. Creia que Deus vai agir poderosamente, porque essa é a nossa oração. Essa é a forma que nós acreditamos, que nós cremos, porque é isso que a palavra de Deus está nos ensinando. Que Deus nos abençoe e que você aplique a sua palavra ao coração. Louvado seja o Senhor por tudo. Amém.
estão tentando destruir as bases da família. O modelo de Deus. Quantos filhos choram a separação dos pais? Ó Deus, traga o que foi, consola o que ficou, cura o coração do filho que chora. Tu és o Deus da família. Mãe, não desista do teu lar. Oh mãe, o amor te faz edificar. A tua casa será bendita. Creia, Pai, seja o herói. Ó Pai, com fé que se constrói. A tua casa será bendita. Creia no Deus da família. Ó Deus, traga o que foi, consola o que ficou, cura o coração do filho que chora. Tu és o Deus da família. Mãe, não desista do teu lar. Oh mãe, o amor te faz edificar. A tua casa será bendita. Creia, escuta, Pai, Pai, seja o herói. Pai, com fé que se constrói. A tua casa será bendita. Creia no Deus da família. Creia no Deus da família. Aleluia. Amém. Que Deus abençoe a tua vida. Tenham todos uma ótima semana na presença do Senhor. Amém.